Presidente, a gravação foi iniciada. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos tomar os julgamentos da pauta do dia 11 de agosto de 2020, início às 14 horas. Nós antecipamos um pouquinho o início dessa reunião, dessa sessão. Já foram julgados os processos dos itens 17 ao 24. Próximo item da pauta, o item 25. Relator Cléucio, recorrente NVS Alimentos, é um processo paradigma dos repetitivos constantes dos itens 26, 27, 28, 29, 30 e 31. A decisão desse processo repercutirá nesses processos que eu citei. Então, a palavra é para o conselheiro Cléucio para fazer a leitura do relatório. Bem, presidente, esse caso é o da empresa NVS Alimentos. É um caso bem complexo, por isso eu vou ler o relatório, presidente, porque ele tem alguns detalhes. Ler o relatório integralmente. O presente processo tem por objeto a exigência de crédito tributário decorrente da aplicação de sanção pela entrega extemporânea de escrituração contábil digital, ECD, exigida nos termos da Lei 9779 de 99, ensejando a aplicação de multa por mês calendário ou fração de atraso, totalizando tanto. Para tanto, foi lavrado o auto de infração, responsabilizando pela infração tanto a pessoa jurídica NVS Alimentos, e, com fundamento no artigo 135 do CTN, o seu sócio majoritário, Valfrides Silva Rodrigues. De acordo com folhas tais do auto de infração, tem-se o seguinte: desta forma, o lançamento do crédito tributário está sendo efetuado na pessoa jurídica fiscalizada, como contribuinte, e a responsabilidade tributária, pessoal e solidária, através da lavratura do termo de sujeição passiva pessoal e solidária, o qual está sendo encaminhado ao sócio-gerente, abaixo qualificado, juntamente ao auto de infração, creio que com o auto de infração. Volto eu a relatar. Instado a pagar o crédito tributário a se defender, folhas tais, a empresa apresentou a impugnação em que, juntando diversos documentos, alega em síntese o seguinte: erros de interpretação de fato e de direito por parte da fiscalização em relação à entrega da ECD, inexistência de fraude, não configuração de grupo econômico, ausência de requisitos para declaração de solidariedade dos sócios. Por fim, pede o cancelamento do auto de infração e o arquivamento do processo. O feito foi encaminhado para a DRJ tal e distribuído para a segunda turma, que manteve integralmente a autuação, com a seguinte emenda. Presidente, eu vou ler a emenda porque tem alguns detalhes importantes. Obrigações acessórias, período tal, apresentação de ECD em atraso, multa. Em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2009, as sociedades empresárias sujeitas à tributação do imposto de renda, com base no lucro real, ficam obrigadas a adotar a ECD nos termos do decreto tal. Em caso de apresentação extemporânea, é cabível a multa de R$ 1.500 por mês calendário ou fração. Processo administrativo fiscal, exercício tal. No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. É vedado ao órgão administrativo o exame de constitucionalidade. Esse é um tema também conhecido. Agora, esta última parte aqui da decisão da RJ chama a atenção e eu gostaria de ler integralmente. Responsabilidade tributária. A impugnante não possui interesse de agir, nem legitimidade de parte, para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo fisco à pessoa física, que não interpôs impugnação. Impugnação improcedente. Bom, volto eu ao relatório.
Saliente-se que o relatório fiscal alude ao lançamento de ofício de diferenças de PIS/COFINS, conforme mencionado nas folhas tais, embora a impugnação e a decisão da DRJ tenham se debruçado tão somente ao objeto da autuação constante de folhas 2, qual seja, a exigência da multa pela entrega extemporânea de ECD. Inconformado, o responsável tributário interpôs o recurso voluntário de folhas tais, sustentando em síntese o seguinte: exclusão do sócio do polo passivo e cerceamento do direito de defesa, ausência de responsabilidade do sócio, ausência de fundamentação legal para as conclusões, etc., etc. Eu vou enfrentar cada um desses itens, por isso que acho que aqui dispensa a leitura. Em seguida, pede a reforma da decisão recorrida e o arquivamento do feito. Aduz ainda, não sendo este o entendimento deste colegiado, seja o processo convertido em diligência. Postula também o cancelamento da multa qualificada e a exclusão do sócio do polo passivo da autuação. A pessoa jurídica, por sua vez, apresentou também recurso voluntário às folhas tais, repetindo os fundamentos e pleitos do recurso interposto pelo sócio gerente ao relatório. Então, aqui, presidente, só para esclarecer, são dois recursos, né? Um da pessoa jurídica e outro do sócio, dois recursos voluntários. Mas não houve a apresentação de impugnação pelo responsável? Não, a apresentação da impugnação foi só da pessoa jurídica. Isso que eu perguntei, só a pessoa jurídica trouxe um tópico quanto à ausência de responsabilidade, mas não foi conhecido pela DRJ. Não foi. Mas ele foi intimado, Cláudio. Foi intimado. Okay. Foi intimado. Tá, acho que a gente agora deve ver como é que o relator se pronunciou sobre essa questão, né? Vamos nos antecipar o entendimento dele. Vamos ao voto, então. Você começou pelo recurso do contribuinte, né? Então, primeiro item, a admissibilidade do recurso, presidente. Bom, aqui é a primeira parte, os recursos são tempestivos, eu analisei as datas, não tem nenhum problema quanto a esse aspecto. Foram assinados por procuradores, advogados constituídos, folhas tais, a matéria é de competência da turma. Agora, este item aqui é o que eu analiso, essa questão processual que envolve a situação deste recorrente Valfrides. Então, vou pedir vênia para ler, presidente, para que a gente possa propiciar um bom debate sobre o caso. Antes de se concluir pelo conhecimento de ambos os recursos, deve ser enfrentada a questão processual referente à admissibilidade do recurso voluntário interposto pelo recorrente Valfrides Silva Rodrigues. Registre-se que, na primeira instância, a impugnação administrativa foi interposta somente pela pessoa jurídica NVS, da qual o recorrente é sócio, com 99% das cotas. A DRJ não conheceu da impugnação neste ponto específico, por entender que a pessoa jurídica não tem legitimidade para postular a exclusão do sócio do polo passivo do processo, transcrevendo, inclusive, precedentes deste CARF, acórdão tal. Embora não seja de boa técnica processual a empresa impugnar o ponto da autuação referente à responsabilidade jurídica do sócio, é razoável relevar a falta de técnica processual pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, a defesa administrativa é orientada pelo primado da ampla defesa, garantia constitucional assegurada a todos, inclusive no processo administrativo, qualquer que seja o seu objeto. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Por isso, no contencioso administrativo tributário, a defesa não precisa ser deduzida por profissional com capacidade postulatória, o qual exigiria desse profissional conhecimento das técnicas do processo. Assim, nesse tipo de contencioso, qualquer pessoa civilmente capaz pode se defender ou defender terceiros, desde que devidamente legitimada por meio de procuração. Embora não seja o caso do presente recurso, pois a empresa constituiu advogado para sua defesa desde a impugnação, excluir o direito de defesa do sócio por uma falta de boa técnica processual é impor ao processo administrativo tributário rigor formal que converte o primado da ampla defesa em meio e não em finalidade do processo administrativo. Em que pese o precedente e os argumentos da decisão recorrida,
é admissível o recurso interposto pelo sócio no presente caso, com base na ampla defesa. Além disso, a pessoa jurídica impugnou o ponto relativo à atribuição da responsabilidade do sócio pela prática de infração, formando, portanto, litigiosidade sobre a matéria desde a primeira instância, não cabendo alegar-se supressão de instância se enfrentada a matéria agora em sede recursal. Registre-se que, no caso concreto, a pessoa jurídica é a autuada e o contribuinte somente responsável pelo débito na forma do artigo 135 do CTN, conforme alegado pela unidade de origem. Tanto assim que as DARFs de folhas tais são emitidas em nome da pessoa jurídica e não da pessoa física do sócio, levando a crer que a exigência tributária é dirigida à empresa e não ao seu sócio. Esses fatos tornam razoável a dúvida processual do contribuinte no exercício de sua ampla defesa, mostrando-se desproporcional aos fins do processo deixar de admitir o recurso ora interposto pelo sócio, principalmente considerando-se que contra ele também se move a pretensão fiscal da fazenda. Tal entendimento é corroborado pela interpretação teleológica da súmula 71 do CARF, que tem o seguinte verbete, né? Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. Com base nesses argumentos, entendo que é o caso de se conhecer do recurso interposto pelo sócio Valfried Silva Rodrigues. Assim, os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos. Aqui acho que vamos interromper um pouquinho o seu voto para a gente discutir esse ponto, porque ele é com certeza polêmico. Um ponto polêmico, importante e que a gente precisa enfrentar antes de seguir no julgamento. Não vou me antecipar aqui. Não sei se vocês querem fazer um debate, posso... Não, acho que a gente já votou essa matéria aqui, né? Não sei se com a André já votou, mas assim, e com o Ricardo também, se já tiver, mas a gente já enfrentou essa questão. E há um posicionamento do STJ, apesar de não ser ter sido uma questão dos embargos, né, mas há um julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo, que não admite a representação, né, em defesa de terceiro. E há posicionamento também da Câmara Superior, né? Também houve a discussão até se aplicava ou não esse posicionamento do STJ, mas nesse sentido de que a empresa não é legítima para defender os interesses dos sócios. Ok, Paulo, só antes de você preferiu, o Gustavo tinha pedido para se manifestar. Quer se manifestar antes? Não, era o Paulo falou, na verdade, até porque eu tenho precedentes nesse sentido. São vários. Acho que aqui a turma a gente já enfrentou várias vezes essa matéria, pelo menos em outras composições. Vai na linha do falta de interesse de agir, né, da pessoa. E a única questão... Na verdade, você não tem contencioso em relação ao sujeito passivo responsável, porque ele não impugnou. A única questão que eu gostaria de formular para o relator a procuração é concedida só pela empresa. De repente não é um equívoco de indicação do... Assim, o patrão de repente falou o nome dos dois, esqueceu de referir na peça, não é o caso. Olha, presidente, esse caso, eu confesso que eu refleti bastante sobre essa situação, porque o que me pareceu nesse caso? Até o Gustavo está falando que não houve litigiosidade em relação ao sócio. Eu creio que é possível superar isso, porque a questão da responsabilidade do sócio pelo 135, a empresa contestou. Ele realmente, o sócio, não entra em nome próprio com um recurso, com a impugnação. Mas essa matéria da responsabilidade está impugnada. Então, eu creio que tem litigiosidade sim e tem contencioso, só que arguída pela empresa. Com relação à procuração, presidente, a procuração foi outorgada pela empresa
ao advogado, né, ao patrono. Não teve outorga de procuração por parte do exclusivamente da empresa. Eu até olhei aqui, presidente, em que pese o responsável ter assinado a procuração como representante da empresa, mas ele mesmo não outorgou não é um advogados como procuradores dele nos autos, não. E quando eu falo contencioso, Cleucio, eu falo contencioso em relação ao impugnante, eu não estou falando em relação à empresa, não. A matéria da empresa foi impugnada, não foi conhecida, mas houve litigiosidade ali. Eu não estou falando de litigiosidade, estou falando de contencioso mesmo. Onde se abriu o contencioso, então é uma questão até de competência. Como que eu vou receber um recurso contra o qual, na primeira instância, já não se conheceu da impugnação? Eu não tenho matéria para discutir. Se o recurso defendesse exclusivamente o direito dele de ter conhecido, de ter o recurso reconhecido na segunda instância, o meu exame teria que se limitar a essa questão, porque eu não tenho competência para apreciar as outras questões trazidas no recurso. Se nós vamos apreciar a questão da responsabilidade no recurso do devedor principal, são outros 500. Ali sim, você tem uma matéria subexame, mas aí vai se decidir se vai conhecer ou não por conta do problema da legitimidade. Agora, em relação ao recurso manejado pelo responsável tributário, não tem como conhecer dele no restante, porque isso não foi discutido em primeira instância. Ele se integrou à lide, na verdade. Né? Bem, vamos... Todos estão prontos para... Podemos colher os votos? Está bem compreendido, Andréa, que não sei se já participou desse debate. Ricardo, certamente sim. Só uma parte, me permita, em relação a essa última ponderação do Gustavo, mas veja o seguinte, o sócio recorre para impugnar exatamente isso. Então, quer dizer, nós temos que apreciar se o recurso do sócio neste ponto é admissível ou não. Porque não, sim, nesse ponto, sim. Nesse ponto eu concordo que a gente tem que apreciar. Mas a gente só pode conhecer da matéria em relação a isso. Só em relação a isso. E se a gente entender que era caso, eu não sei nem se seria de julgar aqui. Seria caso de devolver lá para baixo, não sei. Eu já adianto meu voto aqui, todo mundo já sabe, eu acho que não cabe, mas o restante das matérias que são elencadas no recurso dele não são, ao meu ver, não podem ser examinadas por nós. É só isso. Mas na prática, bom, vamos lá, qual é a formulação que vai ser feita, né? Porque em princípio estava pensando em não conhecer do recurso, mas ele combate a ausência... Ele combate... depende do que ele combate no recurso dele. Ele combate, presidente, exatamente as mesmas matérias que a empresa também combate. A primeira é a responsabilidade dele. Segundo, os outros pontos da impugnação, que é a proporcionalidade da multa, etc. Aí então ele não está discutindo se o recurso dele não conhecimento nenhuma das matérias. Como é que é, presidente? Não ouvi. Me parece que não é o caso de conhecimento de nenhuma das matérias. Porque ele não está discutindo uma eventual não formação do litígio em relação a ele pela DRJ. Ele simplesmente não participou do litígio. E está entrando agora no jogo, né, no processo. Ele passa batido nisso daí e já parte do ponto como se ele tivesse integrado desde o início. Eu dei uma olhada aqui rápido no recurso dele, ele não fala em nenhum momento que o recurso dele que o recurso da empresa tinha que ser reconhecido nesse ponto, tinha que ser conhecido, ele não fala nada. Ele vem falar da responsabilidade, depois ele vem falar de mérito aqui. Não houve instauração de litígio. Isso ele não fala, mas ele impugna a responsabilidade dele como sócio. Isso ele impugna. E o mérito da autuação. Perfeito, está compreendido, né? E no recurso, eu não olhei o recurso da empresa, ela renova a questão da responsabilidade do sócio ou não? Renova, né? Renova. Praticamente é uma repetição, a peça é praticamente a mesma coisa. Ok. Então a gente vai decidir as duas coisas? Vamos decidir a questão do recurso, do conhecimento do recurso. Acho que é a admissibilidade primeiro. O recurso dele não tem como o Gustavo falou, não tem nem como a gente conhecer, porque a impugnação não foi conhecida quanto a essa matéria lá pela DRJ, ele não fez parte do litígio em momento algum. Na verdade, não foi nem conhecido, né? Não é que a impugnação não foi conhecida, não houve impugnação. Isso, não houve impugnação. Ok, então diverge, né, Paulo? Diverge. Gustavo? Eu divido também, presidente. E em relação à própria empresa,
Ela está trazendo esse argumento sem defender o cabimento desse argumento, né? Então a gente também teria que se pronunciar sobre a admissibilidade. Mas ele pediu para a gente analisar primeiro o do... Vamos tratar... Então vai com a divergência. A questão do conhecimento dos recursos, né? Só. Mas é isso que eu estou falando, a gente teria que conhecer em parte do recurso voluntário. Em parte. Sim, porque seria somente... Eles repete o argumento sem combater o não conhecimento da matéria, é isso? Eu não estou lendo o recurso, não sei se vocês leram, se ele simplesmente repete o argumento ou se ele se insurge contra o não conhecimento pela DRJ. Não, ele não se insurge, presidente, contra o não conhecimento. Ele impugna a sua responsabilidade, com base no 135. Não, estou falando já da empresa. A empresa, a NVS, sim. A NVS impugna também a responsabilidade pelo 135. Sim, mas e no recurso ela rebate o não conhecimento pela DRJ da matéria? Não. O que eu entendi, e por isso eu fiz o voto nesse sentido da admissibilidade, porque aqui me parece que homenagear a ampla defesa. Quer dizer, ele não teve a sua defesa recebida pela DRJ, porque quem impugnou o seu interesse foi a empresa. Nós entendemos. Agora ele apresenta um recurso, nós entendemos o seu posicionamento. A matéria se confunde, por isso me pareceu que pela ampla defesa seria admissível o recurso dele. Entendi. Flávio, fala aí. Só para... Porque a gente está aqui parado na questão da admissibilidade, se inclui a questão da admissibilidade do recurso. Exatamente, eu estou olhando o recurso aqui da empresa. E aí, Cleuson, não sei se chegou a olhar isso, porque ele fala o seguinte: a pessoa jurídica possui legitimidade e interesse para pleitear a exclusão do sócio do polo passivo, pois, no presente caso, o sócio não foi intimado para impugnar o presente processo, estando presentes autos nulos diante do receio de defesa. Acho que era importante a gente confirmar se ele foi intimado. Mas isso eu enfrentei, porque ele foi. Isto não é verdade. Ele foi intimado. Ele foi intimado. Não, aí se tem essa informação, Cleuson, eu estou lendo o que eu li aqui, não olhei o processo todo. Aí não dá para... Eu até menciono as coisas da intimação dele. Existem dois documentos, um documento que está em nome da empresa e um documento que é um termo de responsabilidade solidária. Isso mesmo. Mas a empresa então está defendendo a sua legitimidade, seja que o argumento cabível ou não, então é desconhecer o recurso da empresa, a gente conhece. E aí afasta, eventualmente, me parece que não é o caso de não conhecimento, porque se ele está atacando, defendendo a legitimidade dele, como seja com argumento verdadeiro ou não, né? Então, Paulo, vamos manter só a questão da divergência aí, por enquanto, do recurso do responsável. Gustavo? Divergência, né? Uma divergência. Ricardo? Divergência. Flávio? Bem, presidente, eu até me sensibilizo quando o Cleuson traz esses argumentos, mas acho que já é uma jurisprudência bem consolidada, Cleuson, aqui no âmbito da nossa turma, do próprio CARF, a falta de legitimidade aí da pessoa jurídica de impugnar a matéria afeita à responsabilidade. Eu até procurei aqui se tinha alguma súmula nesse sentido, acredito, não achei, mas a gente já votou, como o Paulo colocou, em diversas oportunidades nesse sentido, então eu vou com a divergência também. Andréa? Eu também acompanho a divergência, presidente. Mauritânia? Com a divergência, presidente. Eu também, nesse caso, também seguindo aí a gente já teve vários julgados na turma, nesse sentido. Então, por maioria, não vamos conhecer do recurso do responsável. Eu não sei o quanto isso vai afetar a sua análise no voto sobre que as matérias ali, como eles eram similares. Acho que não vai, não sei se tiver alguma coisa que você tratou de argumento dele, a gente exclui. Eu acho que não afeta, presidente, tem uma certa autonomia. Tá ótimo. Embora se confunda, é uma autonomia que se confunde, porque é praticamente o mesmo argumento. Fala, Paulo. Não, só uma consideração final, em relação à súmula 71, né, que a súmula 71 fala em respectivos, né, assim, cada um defende o seu respectivo vínculo, né.
Ah, tá. Isso em relação à súmula citada pelo relator, né? Isso. Ok. Então, vencida essa etapa de conhecimento, fica praticado o conhecimento do recurso do responsável. Vamos, então, às questões de preliminares de mérito do recurso. Pode continuar o voto, Celso. Então, continuando, presidente. Tem dois, são das preliminares, né? Preliminares de nulidade. Conforme narrado no relatório, recorrem da decisão da DRJ, a pessoa jurídica NVS e o seu sócio majoritário, Valfir Silva Rodrigues. Os argumentos e pleitos de ambos os recorrentes se repetem, razão pela qual será analisada nesta sessão as alegações de cerceamento do direito de defesa de ambas as peças recursais. Presidente, se for possível, eu já faço um resumo da análise dessas preliminares, porque eu acredito que seja, e de fato um assunto já conhecido pela turma, como, por exemplo, esse caso aqui da alegação de ausência de fundamentação. Eu estou afastando esta preliminar de nulidade. A decisão da DRJ está bem fundamentada, na minha visão, e também a autuação do contribuinte contém todos os requisitos legais com relação à fundamentação, de modo que eu estou afastando esta alegação, mas se for necessário eu leio. Ok, eu acho que só que a Mauritânia pediu para falar. Parece que a imagem do conselheiro voltou, estava travada. Ah, sim. Tá bom. Todo mundo reduziu aí o nível de qualidade do vídeo, né? Lembrando apenas que às vezes o negócio volta sozinho aí. Reduzi, mas deixa eu só confirmar. Está reduzido, está reduzido. Bem, então, presidente, então está rejeitando todas as preliminares, Cleucio, é isso, né, de nulidade. Se sente necessidade da leitura, podemos seguir? Só assim, ele vai ter que alterar o voto para essa introdução aí que ele falou, que estaria analisando as alegações que estão no recurso da empresa e do sócio. Vai ter que ser alterado isso daí, né? Para dizer. Parece que ele travou de novo. Mas eu fiquei vencido nesse ponto? Então, você foi vencido no conhecimento, então você não vai analisar. Essa parte você vai suprimir do voto. Ele já passa a não integrar mais nem o seu voto. Só que está com um problema na sua internet, a sua conexão está bem baixa, está quase travando. O Gustavo saiu também, gente. O Gustavo está fora. O Gustavo também caiu. Tenta fazer fechar e abrir a sua câmera, ou entrar e sair, Cleucio, para ver se melhora a conexão. Melhorou? Não. Então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Isso. Presidente. Oi. Tá todo mundo me vendo aí. Eu acho que o Flavinho tá travado também. Ah, não, tá não. É que tá tão imóvel que eu achei que ia tá travado. Tá quase congelado. Tô aí quietinho mesmo. Mas o Cleucio tá travado para mim. Ele tá travado. Ele ficou de sair e entrar novamente, mas acho que ele não saiu. Porque eu tive um probleminha aqui. Não, mas aí tem que expulsar ele aí, presidente, para ele entrar de novo. Ele. Aí saiu. Votou-se alguma coisa? Não. Esse termo foi chutado, é tão ruim, né? Está fechado o meu aqui. Realmente é um termo meio inadequado para reunião formal, mas... Alô? Estão me ouvindo? Estão me vendo agora? Melhorou? Melhorou? Não está aberto, agora está. Deixa eu ver.
Tudo bem? Acho que sim. Tá bom. Então, Clécio, quando nós estávamos falando, as menções ao recurso do responsável, depois se faz essas adequações, mas elas têm, como elas não serão conhecidas, elas passam a ser desconsideradas, inclusive no voto que você trouxe, entendeu? Tá bem. Porque uma coisa é, você trouxe uma posição conhecida, da parte conhecida que foi vencida, aí mantém. Mas nesse caso, nem interessa a discussão mais só fazer essas adequações, mas posteriormente não tem problema. Eu faço uma revisão de todo o texto. Perfeito. Então, com relação à nulidade, todos de acordo aqui com a rejeição das nulidades? Posso... São nulidades que normalmente são arguídas nos recursos, falta de motivação, mas, na minha visão, isso tudo está superado, porque, nesse particular, não existe nenhuma imperfeição, tanto na decisão da DRJ quanto no auto de infração, presidente. Perfeito. Cerceamento de defesa também não houve, ele foi intimado todas as vezes, de todos os atos, também não me parece que tenha havido, inclusive naquela questão do recurso, né, dele próprio como sócio. E com relação à alegação de violação ao contraditório, a mesma coisa, não houve, sempre foi garantido o contraditório para o contribuinte. Agora, no mérito, tem alguns pontos. Vamos a eles. Muito bem. Das alegações de mérito. No mérito, eu vou fazer as adaptações, né? No mérito, sustenta a recorrente, em síntese, a inexistência de fraude nas declarações fiscais apresentadas, atuação mediante boa-fé, afastamento da aplicação da multa qualificada, efeito confiscatório da multa, não configuração de grupo econômico, ausência de requisitos para a declaração de solidariedade passiva dos sócios. Primeiramente, observe-se o escopo específico da ação fiscal instaurada em face da contribuinte, que consistiu no seguinte, abre aspas, o procedimento fiscal foi instaurado para a verificação das obrigações tributárias do NVS relativas ao IRPJ no calendário de 2012. No curso da ação fiscal, foram detectadas diversas omissões e irregularidades, sendo uma delas a entrega extemporânea de ECD, que consistiu no objeto do presente processo. Que consiste no objeto do presente processo. Muito bem. Tem 3.1. Da alegação de inexistência de fraude e atuação mediante boa-fé. O auto de infração e, consequentemente, a decisão da DRJ resumiram-se à aplicação da multa pela entrega extemporânea de ECD. Embora conste do relatório fiscal, que integra o auto de infração, diversas menções ao cometimento de outras infrações à legislação tributária, tanto o auto de infração quanto a decisão recorrida deixam evidente que o objeto do presente processo é a aplicação de multa pela entrega extemporânea de ECD. Assim, deve-se analisar a alegação da existência ou não de fraude à luz do objeto do auto de infração. Neste ponto, consta do relatório fiscal, as folhas 5, o seguinte: o sujeito passivo apresentou extemporaneamente escrituração contábil digital, ECD, exigida nos termos do artigo 16 da Lei 9779 de 99, ensejando na aplicação de multa no valor de R$ 1.500 por mês calendário, ou fração de atraso, conforme relatório fiscal em anexo. As folhas tais do relatório encontra-se a descrição pormenorizada do teor da escrituração contábil, ECD, entregue extemporaneamente pela recorrente, conforme informada pela unidade de origem. E aqui tem a transcrição dessa parte aqui do auto de infração. Volto a falar. Vê-se, portanto, que embora tenha a recorrente cometido infração contra a legislação tributária, consistente na entrega extemporânea de documentação contábil, isto não implica, obviamente, na caracterização da fraude.
O conceito de fraude para efeito tributário consta do artigo 72 da Lei 4502 de 64, que prevê: fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento. A caracterização da fraude, portanto, exige a comprovação do dolo, o que não é possível se presumir com o cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória, punível com multa, conforme demonstrado. Quanto à alegada atuação imbuída de boa-fé, a menção à contratação de consultoria para regularizar a situação contábil da empresa não é prova suficiente, pois não se sabe se a contratada sanou as irregularidades. Além disso, não há prova da data de tal contratação, somente menção às datas dos pagamentos pela prestação dos serviços, estando a primeira parcela prevista para 10/4 de 2013 e a última para 10/8 de 2014, folhas tais. Tudo indica que a contratada não regularizou a situação, tanto assim que a empresa foi autuada em 30/1 de 2017. Na mesma linha de entendimento, a juntada de cópia de ação judicial de rescisão contratual movida contra suposto prestador de serviço de consultoria também não comprova a alegada boa-fé, porque não houve continuidade dos serviços contratados em que se possa aferir o seu resultado aplicável à tese da recorrente. Daí porque entendo inocorrente a alegada boa-fé, razão pela qual não se afasta a aplicação da multa no caso concreto. Então, aqui, presidente, eu estou mantendo o auto de infração, a decisão da DRJ, com relação à aplicação da multa. Aqui não tem a ver com qualificação da multa, é só aplicação. Ainda não, mas nós vamos chegar agora no ponto da qualificação. Ele estava tentando alegar que, pela boa-fé dele, e apresentar e corrigir, não teria a penalidade. Não teria nem a aplicação da multa. A penalidade é objetiva aí nesse caso. Na verdade, como foi feito um relatório fiscal só para toda a ação fiscal, né, então se você ler o relatório fiscal, ele fala dessa infração do atraso na entrega da ECD, mas o relatório fiscal trata também das outras matérias, inclusive onde foi aplicada multa qualificada, onde há a questão da alegação da existência de fraude. Então, eu acho que o contribuinte, na verdade, ele se confundiu, né? Porque ele traz essa alegação de fraude aí, mas o auditor fiscal, quando ele trata da multa relativa à ECD, ele não fala nada em fraude, não. É simplesmente a aplicação da multa, né? Como a parte seguinte também de multa qualificada não tem relação nenhuma com o auto de infração que está nesse processo, né? Então, acho que foi só uma confusão do patrono aí. Então, não existe qualificação de multa? Não. Nesses autos, não, né? Nesse aqui, por exemplo, porque aí eu não sei nem se é o caso de ficar discutindo isso, né? Não, mas Paulo, tem sim. Ele depois, ele entende que a aplicação da multa de 70%, não a qualificada, mas a multa de ofício de 75%, entendendo que nesse caso houve não entrega da ECD, mas houve a entrega, porém extemporânea. E a esse ponto que eu vou analisar aqui, eu queria dividir com os colegas essa análise para que a gente encontre a melhor solução. Mas, Cleuso, nesses autos aqui... Não é a multa de ofício que ele quer discutir, porque tem essa coisa de 75 para 20, né? 75 é de ofício. Nesses autos aqui, o lançamento é só da multa da ECD. Se você pegar o auto de infração lá, está só lá, R$ 1.500, R$ 1.500. Não existe nenhuma multa de ofício nesse processo. A confusão que o contribuinte fez... Isolado. E aí ele acabou levando também a analisar dessa forma, mas é porque o relatório fiscal ele trata tanto do lançamento do IRPJ, aí sim onde houve a qualificação da multa de ofício, quanto desse lançamento da multa por atraso. Bom, Paulo, eu acho que é uma questão a se examinar. Eu entendi
que a multa de ofício estava sendo aplicada também, além da multa pela entrega extemporânea da ECD, que é a multa de R$ 1.500 por mês. Então, por isso que eu estava afastando esta multa, que é um dos pontos aqui do se ela não existe, não há o que é uma questão prejudicial. Eu vou até rever aqui. O auto de infração não combina nenhuma outra penalidade que não é apenas a multa por descumprimento de obrigação acessória. Não tem realmente aqui nenhuma multa de ofício, não. Eu acho que aí, se for o caso, eu resumiria, a citar o argumento dele, mas dizer, olha, ainda existe a situação de multa qualificada nos autos. A multa é regulamentar conforme a lei tal e ponto. Né? Então você não tem que ficar gastando argumentos para defender a existência ou não. Eu até me perguntaria se poderia haver qualificação de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, mas não é o caso, nem isso. Tem aquele caso da multa isolada lá das compensações que tinham, multa qualificada, no caso. Eu vou fazer um ajuste aqui no voto, porque realmente eu estou revendo aqui o auto de infração, e aqui no auto de infração, de fato, a multa é a multa de R$ 1.500 por mês, né, de atraso. Quer dizer, ele levantou esta alegação da multa de ofício, eu acho que talvez levado pelo relatório da fiscalização, que realmente leva essa confusão. Talvez em função dos outros autos de infração das penalidades lá que eles aplicaram nos outros autos. Que não são os que você discute. Acho que você podia passar, então, para o item 3.3 da alegação da multa. Depois você reformula aí essa... Eu penso que é um caso simples, assim, não... contextualizar que o processo não trata de multa, de multa qualificada, multa de ofício. Era como acontece a questão da fraude também, né, do item 3.1 também, porque não tem, na imposição da multa por atraso, ele não trata de fraude. Mas eu acho que aí o argumento é supletivo para justificar a inaplicabilidade da própria multa em si, porque traz então a boa-fé. Aí eu manteria lá em cima, entendeu? Apesar de eu achar irrelevante, óbvio, mas eu acho que aí já é mais para uma discussão... Podia trazer só o artigo 136 do CTN já. Né? Mas acho que nós faz essa adaptação por igual ao que votassem, porque não tem matéria de litígio, né? Tudo bem. Ele tem alegações, mas desprovidas de efeito prático. Sim. Vamos. É verdade. Tem 3.3 que ele fala de multa confiscatória, grupo econômico, não sei se isso interessa. Também não vai interessar, porque nessa parte eu não estou conhecendo. A única parte que eu estava dando provimento ao recurso era exatamente na multa qualificada, que, de fato, não constitui objeto aqui da autuação. Então, nesse ponto, eu vou reformular aqui esse ponto do voto. Multa confiscatória, geralmente, a gente cita a súmula também, porque ela aponta para a Constituição, lá a súmula número 2, né? Aqui eu estou afastando também, presidente. A multa confiscatória eu estou afastando, porque aí não é matéria reservada ao colegiado. E com relação à alegação de ausência dos requisitos para a responsabilidade exclusiva dos sócios, bem, aí é aquele ponto, né, que nós já discutimos, ele não impugnou como pessoa física, como sócio, mas a empresa impugnou. Mas nesse ponto aqui eu também não estou acolhendo. Então, de fato, aqui não é provimento, Mas aqui você está conhecendo a alegação dele, né? Porque ele fala da legitimidade para isso. Você está reconhecendo essa legitimidade? Não exatamente a legitimidade do sócio, sim. Eu estou reconhecendo coerentemente a admissibilidade do recurso. Né? Mas a empresa também discutiu a legitimidade dela para defender. Não sei se você abordou especificamente esse caso. Sim, eu estou acolhendo a legitimidade dele para recorrer, mas não estou conhecendo do recurso nesse ponto, porque
tem responsabilidade pessoal, nesse caso. Tá, mas está falando do sócio. Do sócio. Mas a empresa também impugnou de novo, recorreu dessa matéria. Recorreu também. E a DRJ disse, olha, eu não posso conhecer dessa matéria porque você não é parte legítima para defender esse interesse. E aí você, eu não sei se você enfrentou esse aspecto, porque na medida que a gente não vai conhecer as alegações do contribuinte, toda essa parte relacionada ao contribuinte fica prejudicada. Vai ficar só o que, essa questão do conhecimento ou não, né, do recurso da empresa nessa parte. Uhum. E eu acho que, assim, está claro no colegiado de não conhecer, né? Quer dizer, seria, no caso, rejeitar, né? Isso, não, conheceria, eu negaria para mim mesmo. Rejeitar a legitimidade, no caso. Isso. Aqui, bom, aí, presidente, veja, porque como é que está o voto? Ele está coerente com a minha premissa. Isso. Eu aceitei. Então, eu tenho que... Você tem que acolher a legitimidade da empresa. Na verdade, eu estou conhecendo do recurso dos dois, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Mas, no mérito, a alegação de ambos não procede. Agora, é interessante, né? Ignorando o problema da legitimidade, corresponsabilidade, responsabilidade tributária 135 por descumprimento de obrigação acessória. É um tema que eu não me debrucei até hoje. Em relação ao 124 não teria problema para decidir, mas em relação ao 135 eu fico na dúvida, porque eu já até sustentei. É dever do sócio de diligência, né, de verificar o cumprimento das obrigações acessórias, que ele pode responder pelo ilícito, inclusive por culpa e não por dolo. Mas é curioso, porque nesse caso aqui nós vamos estar imputando corresponsabilidade em todos os casos. Mas a gente de obrigação acessória. Né? Não está em litígio. Não, sim, eu estou botando para a turma aí para pensar, preciso cair de novo. Nós vamos pensando de novo. Para de pensar alto aí, tá? Pois não está em litígio. Mas a questão é a seguinte, o Cleucio, então, ele vai conhecer, né? Conhecer já tínhamos conhecido, ele está admitindo a discussão feita pela empresa, mas no mérito rejeita, né? Nós não conhecemos, nós não consideramos como a DRJ, a pessoa jurídica como parte legítima. Aí como é que a gente... Porque a conclusão talvez seja a mesma. Né, a conclusão é a mesma. Mas o fundamento é outro, né? Mas, presidente, na medida em que o recurso não foi admitido, o recurso do sócio... Para mim, eu acho que... Né? Se não foi... de cada vez, deixa o Cleucio concluir. Se o recurso do sócio não foi admitido, essa foi a conclusão da maioria do colegiado, os meus argumentos em relação a esse ponto também não estão sendo conhecidos pelo colegiado. São argumentos da minha construção. Ele falou em legitimidade no recurso, né? Então, assim... A empresa defende a legitimidade dela. Então, quanto à legitimidade, acho que a gente até... talvez tenha que... No nosso, a gente rejeita o recurso nessa parte. Quer dizer, a gente vai rejeitar integralmente, né? O resultado vai ser o mesmo. Vai ser as conclusões, né, da gente, fazer aquele registro das conclusões, né? Vai ser por unanimidade. O Gustavo estava com a mão levantada aí a tempo. Fala, Gustavo. É isso aí? Abrindo o microfone. É isso que o Paulinho falou, para facilitar até a vida do Cleucio. Ele mantém o voto dele do jeito que está, porque quer queira, quer não, esses argumentos foram reproduzidos no recurso tributário do devedor principal. Eu só sugeriria, Cleucio, você conhecer do recurso nessa parte, justificando, olha, realmente ele tem legitimidade por conta do que foi exposto anteriormente. E a gente volta pelas conclusões, ele só coloca ao final. Nada obstante, a turma, por maioria, entende que o caso seria de não reconhecer a legitimidade da empresa para o final. No caso de quando a maioria discorda do relator quanto ao fundamento, então impõe, né, o Ricardo determina que ele registre o entendimento dessa maioria, né? Então, no caso, a maioria aqui entendeu que a empresa não tem legitimidade, né, para defender tal qual a DRJ, né, para defender os interesses do responsável. Né? Então, assim, não obstante minha dúvida, a turma decidiu, né, que nessa parte não conhecer, não acatar o
o argumento da legitimidade. Por isso, nego o provimento por esse fundamento. Nem entra no mérito a turma nem entra no mérito das alegações dele, você entra, né, e afasta. Essa é a diferença. Uhum. Aí você faz essa adaptação,zinha como, assim, só para registrar o entendimento da maioria. Provavelmente quem registrar o voto vencedor já vai dar os fundamentos, serão os mesmos do não conhecimento, basicamente, do recurso do sócio. Quer dizer, os mesmos não, mas vão estar tangenciando. Uhum. Então, aqui você vai negar provimento, você não vai dar provimento parcial. Eu vou negar provimento porque, revendo aqui o ponto, de fato, isso não faz parte, não é objeto do recurso, não é objeto do processo, embora o contribuinte tenha levantado esse ponto. Então, ainda que mantivesse assim, seria em respeito à tese do contribuinte. Mas como não faz parte do objeto da discussão, eu vou fazer o ajuste aqui no voto. Ok. Bem, então, vou colher o voto só para formalizar. Então, o relator, no mérito, nega provimento ao recurso, com essa divergência do fundamento. Paulo? Sim, eu acompanho o relator pelas conclusões, né, sendo que a conclusão nessa parte daí seria pela ilegitimidade da pessoa jurídica para defender a não responsabilidade do sócio. Ok. Gustavo? Eu acompanho o relator com as ressalvas do Paulinho, né, as conclusões em relação à responsabilidade. Ricardo? Eu acompanho o relator com as ressalvas do Paulinho. Beleza. Flávio? No mesmo sentido, presidente, dos demais. Andréia? Da mesma forma, com o relator, com as ressalvas. Mauritânia? Exato, da mesma forma. Ok, só para confirmar, então, por unanimidade de votos negados por provimento, votando pelas conclusões os demais conselheiros, exceto o relator, né? Eu preciso designar um redator do voto. Presidente, na verdade é por maioria não conhecer, né, do recurso voluntário do sócio. Sim, aqui a anotação toda é a seguinte: por maioria de votos não conhecer o recurso voluntário do responsável solidário, e quanto ao recurso da contribuinte, por unanimidade em rejeitar as preliminares de nulidade suscitada, e no mérito em negar provimento. No da maioria votar vencido o relator, né, que conhecia. Verdade. Sendo conselheiro relator, que conhecia do recurso, já perguntar recurso voluntário, e no mérito, então, do recurso do contribuinte, negar provimento, votando pelas conclusões do relator, quanto à legitimidade para discutir a responsabilidade do sócio, os conselheiros Paulo, Gustavo, Ricardo, Flávio, Andréia, Mauritânia. Na verdade, aqui, quanto à legitimidade, a gente diverge, né? Mas deixa eu deixar só pelas conclusões do relator. E aí fica lá dentro do voto essa questão, o que vocês acham? Eu anotei aqui que a maioria tinha votado pelas conclusões quanto à responsabilidade do sócio. Porque Cleucio analisou o mérito e entendeu que ele era responsável, e a gente não está
nem analisando o mérito, porque entende que a empresa não é nem legítima. Mas ele nega provimento ao recurso. Sim, por isso que é pelas unanimidade negar provimento. Por isso que é pelas conclusões. Mas aí se for em maioria, aí eu vou fazer confusão aqui na cabeça das meninas da ata. Aqui. O mérito é negar provimento ao recurso, votando pelas conclusões do relator. Isso, todos os 7, né? Quanto à responsabilidade do sócio. Então, ao invés de quanto à legitimidade, por quanto à responsabilidade. Isso. Ok. Perfeito. Então, Cláudio, você faz essas adequações, né, em função do não conhecimento? Faço. E também faço os ajustes com relação à menção às folhas, porque esse caso é paradigma, né? Esse é o paradigma. Então, essa discussão deve se repetir, então, o mesmo decisão deve se repetir no processo 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Precisa designar o redator. Falta o redator. Paulo ou Gustavo? Gustavo? Perfeito. Então vamos à frente. Próximo item 32. Ricardo, ainda é multa, né? Ô, presidente, fala. Dúvida. Na pauta aqui, os repetitivos é outro nome. É isso mesmo? Não, os repetitivos não necessariamente são sempre das mesmas empresas, eles podem versar sobre... Eu me lembro de já ter acontecido isso, mas não precisamos preocupar com isso aqui não, né? Não. Se tiver algum problema de formação do lote, provavelmente vai gerar embargos, alguma coisa, mas eles têm sido bem... não tem como a gente nem preocupar, porque não tem como olhar o processo, né? Isso aí, viu, Flávio, viu, presidente? Isso que o Flávio falou até é algo também que tem que se ponderar, que essa multa de R$ 1.500 teve uma mudança, né, na legislação em 2018, então hoje é por percentuais, né, não são valores fixos por mês de atraso. E aí eu não sei se nesses lotes os casos são iguais, né? Eu imagino que eles coloquem os iguais, né? Eu creio que seja decorrendo do mesmo procedimento. Nesse aspecto aí, você viu falar em grupo econômico, uma coisa ali, provavelmente é uma fiscalização que envolve um grupo de empresas ligadas ali. São todas empresas de supermercado, alimentos, você pode ver que parece ter uma relação econômica ali entre as empresas. Então, eu vou fazer o ajuste para deixar bem genérico, não citar os valores, porque teve essa mudança na legislação também. Os valores, até porque não são discutidos os valores, né? Assim a sua exigência. Não. Perfeito? Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Posso começar então, né? Pode. O caso da RDM. São 2 autos de infração consubstanciando a exigência de multa por atraso na entrega de DCTF. Referem-se, respectivamente, aos seguintes períodos de apuração. Primeiro a quarto trimestre de 2003, no valor de 77.406 aproximadamente. Primeiro a quarto trimestre de 2004, no valor de 149.996 aproximadamente. A entrega das DCTFs do primeiro auto se deu em 18 de julho de 2007, enquanto a do último se deu em 19 de julho de 2007. Na impugnação, a empresa alega que houve erro no preenchimento das DCTFs dos períodos em questão.
argumenta que foi desenquadrada do Simples Federal, tendo, portanto, que entregar as DCTFs em atraso. Desse modo, ao preencher as DCTFs em atraso, teria se equivocado e incluído nestas os valores de impostos e contribuições que haviam sido exigidos em lançamentos de ofício, contrariando disposição do artigo 6º, parágrafo 1º da IN 255/2002. Percebendo o equívoco, teria então retificado os valores das DCTFs, não havendo tempo hábil, porém, para se impedir a lavratura dos referidos autos de infração. Então, é multa por atraso de entrega e tem toda essa história aí que foi contada na impugnação. A DRJ Curitiba verificou que as retificadoras foram entregues zeradas e somente após a ciência dos autos. Acrescentou que não se justificaria a alegação de que as DCTFs originais continham apenas valores lançados de ofício, porque os códigos dos débitos informados se referiam a lançamento espontâneo. Conformada, a empresa apresentou o recurso voluntário, onde essencialmente insiste que houve erro de fato no preenchimento das DCTF originais. Os anos calendário de 2003 e 2004 foram desenquadrados do Simples Federal em procedimento de ofício, que no ano de 2007 resultou na lavratura de autos de infração. Por entender que a exclusão de ofício a obrigava à entrega das DCTF, preencheu-as com os valores daqueles autos de infração. Quando tomou conhecimento das multas aplicadas de acordo com este processo, tratou de retificar as DCTF, zerando os seus valores. Sustenta que os valores exigidos em lançamento de ofício não devem ser informados em DCTF na conformidade do que previu o parágrafo 1º do artigo 6º da IN 255/2002, bem como o parágrafo 1º do artigo 9º da IN 695/2006. Junta cópias do termo de verificação fiscal e demonstrativos consolidados dos referidos autos de infração, demonstrativo dos débitos consolidados em parcelamento, que se referiam àqueles lançados com os autos de infração, e cópias das DCTF originais e retificadoras. É o relatório. Posso ir? Vamos ao voto. Alguma dúvida? Eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Não é multa por atraso? O que é que tem a ver essa questão da retificação? Vamos lá, vou ver se eu lembro os detalhes. Não é porque a multa, desculpa, Ricardo, é calculada pelo valor do débito? Uma autuação, tá? Foi desenquadrado simples, sofreu uma autuação. E essa autuação gerou um crédito tributário. A empresa alega que quando recebeu aquela autuação, ela colocou aqueles débitos do auto em DCTF. E aí gerou multa por atraso de entrega, que é o objeto do processo. E depois ele percebeu que essa multa não era devida, porque tem aquelas orientações normativas dizendo que ele não precisa, débito de auto-infração não é para colocar em DCTF. Aí ele retificou zerando as DCTF. Independentemente de confessar ou não os débitos, ele não teria que apresentar a DCTF? Eu vou passar por isso agora aqui. Mas aí acho que é a questão do valor da multa que o Flavinho está apontando. Que aí é a multa mínima, né? Se ele não tiver débito, é multa mínima. Se ele tiver débito. Foi lançada, não foi a mínima. É, porque é o percentual sobre o valor do débito da DCTF entregue em atraso, Paulo. Beleza. Então, eu estou olhando aqui o auto, mas provavelmente é isso. Aí ele zera e fala, então não tem base de cálculo para você me autuar. Deve ser isso, não, Ricardo? Essa é a mínima. Seria naquele valor mínimo, né? Perfeito. Vamos ver o voto do relator e a gente, qualquer coisa, discute. Vamos lá, Ricardo. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como pode ser constatado a partir de informações contidas no processo, a empresa foi autuada após procedimento de fiscalização que resultou relativamente aos anos de 2003 e 2004 na sua exclusão do regime do Simples Federal e no lançamento de ofício de RPJ, CSL, PIS e COFINS. Com efeito, o termo de verificação fiscal e os demonstrativos consolidados juntados com o recurso, folhas 58 a 68, permitem concluir que os valores dos tributos que haviam sido informados na declaração simplificada da pessoa jurídica, simples, foram aproveitados nos autos de infração que consubstanciaram os lançamentos daqueles tributos, segundo a sistemática do lucro real trimestral. Portanto, há verossimilhança nas alegações da contribuinte no que diz respeito a erro de fato na entrega das DCTF. E, com efeito, o parágrafo 1º do artigo 6º
da IN 255, de 2002, é categórico quanto à não inclusão de débitos lançados de ofício no âmbito da DCTF. Veja aqui o artigo 6º, seu parágrafo 1º, nesse sentido. Tal regra foi também replicada nas instituições normativas que a sucederam sobre o assunto. Nada obstante, acerca dos referidos autos de infração, a recorrente só juntou os demonstrativos consolidados dos débitos dos créditos tributários constituídos, folhas 66 e 68, de modo que só se pode ter a informação totalizada dos tributos lançados. Não se sabe quais foram os tributos lançados por período de apuração para que se pudesse comparar com os valores informados nas DCTFs originais, extratos misturados com as das DCTF retificadoras juntados conforme folhas 84 a 182. E assim, garantir que não foram confessados débitos para além dos alcançados pelos autos de infração. Ademais, os valores indicados nos demonstrativos dos débitos consolidados em parcelamento, folha 70 a 83, que se refeririam àqueles lançados com os autos de infração, decididamente não conferem os valores informados naquelas mesmas DCTF originais. Apesar dessas inconsistências, é bastante plausível que os débitos informados nas DCTF originais, cuja entrega em atraso motivou o lançamento das multas objeto do presente processo, não foram encaminhados para a cobrança, porque não correspondiam a novos fatos geradores efetivamente ocorridos, já que houve uma ação fiscal envolvendo os mesmos tributos e anos calendários, consolidando os créditos tributários do período. Neste caso, não obstante as inconsistências, haveria que se concordar com o reclamado erro de fato. Assim, por prudência, considera conveniente que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Letra A. Verifique se os débitos informados nas DCTF originais que motivaram o lançamento das multas objeto do presente processo foram encaminhados para a cobrança e se eles são distintos dos créditos tributários constituídos com os autos de infração referidos no termo de verificação fiscal e demonstrativos consolidados juntados com recursos, folha 58 a 68. Em caso de parcial afirmativa ao item anterior, demonstrar os débitos que se enquadram naquela condição e a base de cálculo remanescente para as multas aplicadas. Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. É como voto. Então, o Ricardo está propondo uma diligência aqui para verificação, então, se os débitos coincidem ou não com as DCTFs, né, Ricardo? É isso? Parcial ou totalmente? Débitos coincidem com a infração que ele alega, né? Porque o que ele só juntou foi o demonstrativo consolidado, eu não consegui identificar ali os débitos por períodos. Essas retificadoras foram aceitas, foram formalizadas, você sabe disso? Ou não seria interessante perguntar se elas foram, se as retificadoras zerando foram aceitas, que é a forma que eles usam, Paulo? Você que está mais afeito a essa... Transmitidas, né, presidente? Transmitida. É a questão dela ser... Isso, aceita. Recepcionadas, não? Recepcionadas. Recepcionadas? Não tem algum problema? Elas não seriam recepcionadas por que motivo? Não, porque pode ser que quando é zeramento ou diminuição do valor do débito, às vezes a Receita rejeita e ela segue com o pagamento, entendeu? Pode ser uma informação relevante ou não, até pelo fato que, se eles encaminharem, é que não foi aceito. Isso é só presidente, eu ia até falar, era isso, eu acho que tinha que confirmar qual que é a DCTF válida no sistema, porque ele pode ter feito uma DCTF ali no sistema, no programa e não transmitido, por exemplo, não sei, cara, eu acho que era só, eu já adianto que eu concordo com essa confirmação, até mesmo para ver se a base de cálculo da multa está correta, mas ver se essa DCTF foi transmitida, foi aceita, qualquer que seja o verbo aí, mas a gente precisava entender em que pé que está a DCTF para ver se ela tem os débitos e quais são esses débitos, e daí ver qual que é a base de cálculo da multa, entendeu? Posso fazer isso, mas eu não vejo muito motivo não, porque se o que o contribuinte alega que os débitos são únicos e exclusivamente aqueles do auto de infração, eu acho que não é cabível a multa, mesmo que não tenha tido retificadora.
Ok, mas aí que tá, a gente precisa confirmar isso, porque se for os débitos só do auto de infração, ele não precisava incluir. Mas vai que tem outros débitos que ele constituiu, além desse do auto de infração, e a base de cálculo seria 100 vezes o percentual da multa lá, entendeu? A alíquota da multa. Estou perguntando no item A, né? Essa parte o Ricardo tá ressalvando. Gustavo quer fazer uma ponderação? Se eu estou entendendo a discussão, gente, seria de confirmar se a retificadora que zerou as contribuições estaria em vigor, né? Porque aí nós não teríamos base de cálculo a despeito de qualquer operação adicional, é isso? Teria o valor mínimo, né, da multa. Porque, entendeu, cara? Por que da preocupação com a situação da retificadora? Porque olha só, se ele não tem débito a declarar na retificadora, na DCTF, se ele não existe débito a declarar, né? Ele pode ter errado. Você acha que cabe a multa? Se a declaração é indevida, você acha que cabe a multa por atraso? Não, porque o que eu estou entendendo que a turma está falando é o seguinte, cara, se está valendo no sistema a retificadora que está com 0 tributo a pagar, a multa foi lançada de forma equivocada de qualquer jeito. Não, Gustavo, tem um valor mínimo, de qualquer forma. Eu acho que é uma questão de dar parcial provimento, para diminuir a multa no valor mínimo. É só a base de cálculo. Seja isso, seja essa a solução, seja outra. O fato é, se a retificadora estiver valendo no sistema, o fisco lançou a multa com base na declaração errada. Não, porque quando foi lançado, não tinha ainda a retificadora, ele só retificou depois do lançamento. Então, a retificadora realmente eu acho irrelevante. Aí eu realmente acho irrelevante. Gustavo, aí eu não concordo, pelo seguinte, há um prazo para você entregar a DCTF, até tal data. Se você não entregar, você vai ser penalizado por conta disso. Qual que é a multa que vai ser aplicada? Ou vai ser um percentual sobre o valor do débito declarado, e é isso que a gente precisa confirmar, ou vai ser, como o Paulo colocou, um valor mínimo. O que pode acontecer é, olha, de fato houve um erro, ele declarou errado, o débito não era 100, era 0, então mesmo assim, em que pese ele ter zerado, ele tem um valor mínimo a pagar pelo atraso na multa. A gente vai... Não, mas a discussão não é essa. A discussão é que ele não tinha que ter incluído nada na primeira, ele zerou na segunda, porque, cara, errei, desculpa, deixa eu zerar rápido aqui. Ok, mas ele entregou em atraso do mesmo jeito. Ok, então qual que é a relevância da retificadora, gente? Porque ele entregou em atraso, para ver qual que é a base de cálculo do produto. Gente, que isso? O que, cara? Ele não é obrigado a entregar, se ele não tem incide nas hipóteses de obrigatoriedade, ele entendeu? Ele não pode ser obrigado, você não era obrigado a pagar, a entregar, então você está entregando. Eu posso estar equivocado. Uma coisa é ser obrigado a entregar a declaração. Outra coisa é ser obrigado a declarar um débito que não era para declarar. Ele tinha que declarar ela zerada. Ele declarou errado. Exatamente. Mas ele era obrigado a declarar no prazo tal. Eu nunca vi isso. Sim, Ricardo. Tem bastante. Tem que entregar, é obrigação acessória, né? Tem que falar, não tem prazo. Eu não entendi ainda a relevância da gente querer saber alguma coisa a respeito dessa retificadora. Gustavo, olha só. Ele apresentou a declaração, confessou alguns débitos. A multa foi lançada com base com um percentual desses débitos. Tá? Ok. Depois do auto de infração, segundo ele retificou e zerou esses débitos, porque, na verdade, ele não deveria ter confessado esses débitos, porque esses débitos teriam sido constituídos de ofício. Tá? Então, assim, na linha do voto do Ricardo, se essa alegação dele for procedente, essa primeira declaração, ela continha erros na confissão desses débitos. E aí, a multa seria calculada não com base nesses débitos, mas pelo valor mínimo. Ok, qual que é a relevância da retificadora, caramba? Saber se esses débitos eram verdadeiros ou não. Se tinha débito, a retificadora está zerada. A questão é só original. Eu só não estou entendendo para que chamar, querer informação sobre a retificadora. Porque se a retificadora estiver correta, Gustavo, zerada, a multa é o valor mínimo. Pronto, não tem nem que fazer mais nada. É a primeira pergunta. Foram homologadas? Eu descobri aqui na IED. Elas foram homologadas. Nós já voltamos muitas vezes aqui. Não custa nada e está indo para a unidade de origem perguntar. Foram homologadas as DCTF retificadoras? É só isso. Gente, parece que colocar mais esse item, se a retificadora foi homologada, a base de incidência já está errada de qualquer jeito. Então toda a discussão aqui é inútil. Não, a gente vai reduzir a mas aí é outra discussão. Quer saber se a gente tem que jogar nula a autuação ou se a gente jogar parcialmente procedente para
diminuir o valor da multa, mas isso aí eu acho que prevalecer a questão é procedência e não nulidade, insisto, é inútil. Porque a gente já jogou um monte de vezes aqui dizendo, gente, apresentar declaração não constitui obrigação. Mas não tem hipótese de nulidade aqui, gente. Que nulidade? Ele tinha um débito, o lançamento era perfeito em cima do que ele tinha declarado, o que está discutindo. O que eu coloquei, Gustavo, discutir a base da multa, Gustavo, é só isso. Mas o que eu coloquei nada tão inquisituado, Ricardo, gente. Se tiver ela falaram, os débitos são esses, acabou, não tem discussão. Para que presidente? O que eu coloquei como relação à nulidade e eu acho que não é o momento de discutir agora, eu até entendo, eu iria muito nessa linha que você colocou aí, que a multa foi aplicada com base na declaração válida naquele momento, mas que depois foi retificada. Mas o que eu quis colocar é o seguinte, olha, pode ser que houve um erro na quantificação do auto de infração e ele é nulo, mas não é isso que eu quero, não é isso que a gente precisa votar agora. A gente precisa votar o seguinte, qual que é a DCTF válida dele e se a multa, e para a gente verificar se a multa foi aplicada de forma correta ou não. Ponto. Eu acho que é muito simples, Gustavo. Eu acho que você está indo para outro caminho. Olha, era só assim, ó. Item 1. As DCTFs retificadoras foram recepcionadas e homologadas? Sim, morreu. Aí o resto é só aplicar a multa mínima. Caso não tenham sido recepcionados, aí entra o item B, o atual item A que o Ricardo propôs. É só isso, é uma sugestão de simplificação até para a unidade. Mas, enfim, dá para fazer do jeito mais difícil. É só uma questão de gosto. Eu estou falando a mesma coisa do início, gente. Atende a vocês, essa história de homologada de CPF, eu te conheço, mas a informação que consta aqui na página 89 do papel, do processo em papel, dizendo que a declaração recebida via internet pelo agente receptor certo em 12 de nove de 2007 às 14 horas com o código lá, isso resolve ou não? Não. Isso é só a recepção, Ricardo. A IN, eu não sei se é a IN mais recente, mas a IN 1599, eu tratei isso em um outro processo, a gente deve julgar amanhã, ou talvez antecipe para hoje, fala das DCTFs retificadoras, no caso de redução dos valores a pagar. E o artigo 10, ela diz que pode ser retidas para análise as declarações quando o contribuinte reduz o valor. E aí fica suspensa essa validade dela até que seja homologada pela Receita. Aí o parágrafo diz, não produzirão efeito as retificadoras, enquanto pendente de análise, e não homologadas. Daí a expressão correta é não homologadas mesmo. Porque recepcionada ela recebe, o sistema recepciona. Mas aí a questão é se ela é homologada ou não. Aí ela passa, se ela for homologada, ela substitui integralmente a primeira. Se ela não for homologada, ela morre e não existe no sistema. Então, seria só um primeiro ponto. Elas foram homologadas? Se foram homologadas, acho que já simplifica a coisa. Caso não tenham sido homologadas, aí eu acho que a sua segunda coisa está perfeita. Aliás, de um modo amplo está perfeito. Eu posso fazer qualquer coisa que vocês quiserem com essa sugestão. Então. Só que seria esse primeiro inciso, em vez de verificar se o item A, se põe primeiro se as retificadoras, as DCTFs apresentadas como retificadoras, foram recepcionadas. Né? Caso não tenham sido, aí verificar se os débitos informados nas originais que motivaram o lançamento foram recepcionadas e homologadas, né, presidente? Pelo que eu entendi da sua exposição. Homologadas. Verifique se os débitos informados nas DCTFs retificadoras foram verificar se as DCTFs, informar se as DCTFs retificadoras foram homologadas. É uma só. É uma só? Uhum. Então é mais fácil. Verifique se os débitos informados DCTFs originais, eu achei que era mais difícil. Se a DCTF retificadora for homologada, os débitos... Os débitos, Ricardo, então deve ser duas, pelo menos, né? Porque se ela zerada, não tinha débito. E se ela foi homologada, é porque os débitos foram cancelados. Elas não são zeradas, as retificadoras? É o que afirma o contribuinte, eu não sei, eu não vi os autos. Não, elas são zeradas. Tá, inclusive, essa página que eu pedi para vocês olharem, está lá, os débitos são todos... Ele fez uma DCTF com os débitos todos zerados. Isso. Então,
Se elas foram homologadas, então os débitos desaparecem. Elas substituem integralmente. Foram homologados. São os débitos que são homologados, né? Eu acho que é a declaração mesmo que é homologada. A retificadora que é. Pelo menos a IN fala em retificadora. Então verifique se a DCTF retificadora foi homologada. Isso. Esse é o item A, então, tá bom? Beleza. Aí, em caso contrário, aí você pode seguir com essas outras, né? Ou deixa assim, verificar, se for o caso, verificar se as originais seguiram para cobrança e apuração. Ok? Todos de acordo aqui? Então, o relator está propondo a resolução para diligências. Por unanimidade de votos, então, o colegiado aprova a resolução. Bom, só vamos mudar de pauta agora. Acabaram as multas. Vamos para os processos que vocês mais gostam, que é de compensação. E o Ricardo continua com a palavra. Item 33, BM Construções. Vamos lá, Ricardo. Tá mudo o seu microfone, tá? Esse caso aqui, ele é uma volta. Ele saiu com vista para o Paulo na sessão passada. Isso, mas tem a Mauritânia, né, que não estava na sessão. Faz um breve resumo aí, Ricardo, só para contextualizar. Tem voto vista, Paulo? Tem, está na minha pasta. É uma compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ. Terceiro trimestre de 2002. Cópia da DECOMP não anexada. Despacho decisório diz que foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte. Na manifestação de inconformidade, a empresa alega que a inconsistência se deu devido ao preenchimento da DCTF, onde o débito relativo a esse período foi informado a maior, e o DARF foi totalmente vinculado a este débito. Para corrigir a situação, apresenta a retificadora, DCTF retificadora, com o débito correto. A DRJ alega que não conheceu considerou improcedente a manifestação de conformidade, alegando que a retificação da declaração já apresentada à Receita somente é válida quando acompanhada de elemento de prova que demonstre a ocorrência do erro de fato no preenchimento da declaração original. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente junta documentos que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Bom, no meu voto, eu disse o seguinte: considerei tempestivo e preencho o requisito de admissibilidade. Como relatado, a empresa juntou no recurso voluntário alguns documentos que julga serem suficientes para comprovar a apuração do débito informado na declaração retificadora. Neste sentido, apresentou
cópia da própria DCTF retificadora contendo o débito de 15.670 a título de RPJ apurado pelo lucro presumido para o terceiro trimestre de 2002, lá nas folhas 38. Uma listagem das receitas oriundas das notas fiscais emitidas no ano de 2002 e um demonstrativo indicando o faturamento trimestral, bem como IRPJ devidos e pagos, folhas 47 a 51. Extrato de lançamento no livro diário correspondente ao terceiro trimestre do ano de 2002, folhas 52 a 83, e cópias das notas fiscais emitidas naquele mesmo ano de 2002, folhas 84 a 176. Então, diante de todos esses documentos aí, eu repliquei um trecho que eu sempre utilizo de considerar que, de acordo com a dialética do processo, é possível aceitar esses documentos apresentados em sede de recurso. Também fiz uma cópia do trecho em que demonstra que a turma concorda com a aceitação de retificação de DCTF, desde que seja feita mediante, depois de formalizado o pleito, desde que seja acompanhado de provas. Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada confrontação com os outros dados que possam estar disponíveis no sistema de informação da Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, não há nos autos qualquer cópia do PERDECOMP que motivou o despacho decisório da unidade de origem, nem da DIPJ, que demonstra a apuração do tributo naquele trimestre do ano calendário. Além disso, verifica-se algumas inconsistências que precisariam ser esclarecidas, como a diferença entre os 1.054.146 para o total do faturamento indicado na listagem, lá nas folhas 50, e os 1.083.533 informados no demonstrativo, nas folhas 51, bem como o valor elegível na nota fiscal de 133, folhas 87 da listagem, folhas 48. Aí, eu faço uma consideração que eu já modifiquei. Mas, para esse voto, como foi na sessão passada, eu propus, né, isso foi a declaração do meu voto, dar provimento parcial ao recurso para superar a questão que tinha sido a questão de mérito, né, que tinha sido o mérito do julgamento lá na unidade de origem, que era a questão do débito informado na DCTF original, estando diferente do valor do débito da DECOMP, né, devendo o processo retornar à origem para verificar a existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação. Foi assim que eu me manifestei na sessão passada, e o Paulo pediu vistos. Ok, então, Paulo teve o pedido de vista, está disponível o voto na pasta. Então vamos lá, o voto vista do Paulo. Ok. Conforme relatado, o presente processo trata de declarações de compensação, por meio das quais a recorrente realiza a compensação do suposto pagamento a maior que o devido, a título de RPJ, devido com base no lucro presumido em relação ao terceiro trimestre do ano calendário 2002, no montante de 65 mil. O direito creditório não foi reconhecido pela análise eletrônica da autoridade administrativa devido ao fato de o pagamento no valor de 80.600 estar integralmente alocado a débito confessado pela recorrente por meio de DCTF, conforme folha 4. Após a ciência do despacho decisório, a recorrente promoveu a retificação da DCTF, reduzindo o valor do débito referente ao citado tributo e período para 15.670, de modo a evidenciar o indébito. A decisão em primeira instância manteve a não homologação pelo fato de a manifestação de inconformidade da recorrente não conter documentos hábeis e idôneos, entre aspas, cópias de livros e documentos, capazes de comprovar a procedência da retificação da DCTF e a liquidez e certeza do crédito invocado. Com recurso voluntário, a recorrente apresenta planilha demonstrativa do seu faturamento, folhas do seu livro diário e notas fiscais de sua emissão, que comporiam a receita bruta do trimestre em questão. A partir dos elementos de prova apresentados, e apesar de não esclarecido pela recorrente, percebe-se que a diferença entre o IRPJ apurado originalmente e aquele que a recorrente afirma ser o devido
diz respeito à diferença entre o percentual aplicado sobre a receita bruta para a determinação do lucro presumido. De acordo com a apuração original, 32%, a nova apuração, 8%. Uma recorrente se dedica à construção civil, a questão se relaciona provavelmente ao artigo 15 da Lei 9249 de 1995. E eu trago aí a lei na redação vigente à época dos fatos geradores que tratam os presentes autos. Aqui a gente está tratando de ano de 2002, tá? O citado artigo 15 foi interpretado pelo declaratório COSIT número 6, normativo COSIT número 6, 97, que esclareceu que para a determinação da base de cálculo do IRPJ mensal, construção por empreitada com emprego de qualquer quantidade de materiais se sujeitaria ao percentual de 8%, enquanto incidiria o percentual de 32% sobre a receita das atividades de construção por empreitada unicamente de mão de obra. Então, essa era a interpretação que vigeu até a alteração, né, de 2017. Aquela interpretação apenas tratava da apuração mensal por estimativa, posto que, à época, as pessoas jurídicas destinadas à construção estavam impedidas de optar pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, dada a obrigatoriedade de tributação com base no lucro real previsto no artigo 36, inciso 4 da Lei 8981. Como esclarece a solução de consulta COSIT 55 de 2013, a entrada em vigor da Lei 9718 de 98 redefiniu os critérios de obrigatoriedade de apuração do IRPJ com base no lucro real. Essa lei revogou o artigo 36 da 8981 de 95 e não trouxe entre as suas imposições a obrigatoriedade de apuração do IRPJ pelo lucro real qualquer referência à atividade de construção civil, perdendo eficácia a norma interpretativa contida no inciso 2 do ADN COSIT 6 de 97, que dizia justamente que as empresas de construção civil não podiam optar pelo lucro presumido. O entendimento exposto no citado ADN vigorou até a edição da Instrução Normativa 539/2005, que incluiu o parágrafo 8º no artigo 1º da Instrução Normativa 480, de 15 de dezembro de 2004, definindo como construção por empreitada com emprego de materiais a contratação por empreitada de construção civil na modalidade total, fornecendo ao empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. No caso sob exame, tratando-se do ano calendário 2002, aplica-se, portanto, o entendimento que aceita o fornecimento de qualquer quantidade de material para aplicação do percentual favorecido na determinação da base de cálculo do IRPJ. A questão que se põe, portanto, é saber se as provas documentais apresentadas pela recorrente são, ou não, suficientes para comprovar que as receitas tributadas no trimestre em questão se referem a serviços de construção por empreitada com emprego de materiais. Em primeiro lugar, as notas fiscais de serviço apresentadas pela recorrente estão em parte ilegíveis e, quando legíveis, não permitem a conclusão de que os serviços prestados incluiriam fornecimento de qualquer quantidade de material. De outra parte, os referidos documentos estão desacompanhados dos respectivos contratos que fundamentaram a sua expedição, o que poderia esclarecer a referida questão. Por fim, os demonstrativos e folhas do livro Razão também não trazem qualquer informação quanto ao detalhamento dos serviços prestados. Nesse sentido, conclui-se que a recorrente não se desvencilhou do seu ônus de comprovar a liquidez e certeza do seu direito creditório, conforme exigido pelo artigo 170 do CTN, apesar de haver sido instada pelas autoridades julgadoras de primeira instância a apresentar os documentos hábeis e idôneos para tanto. Essa turma, em casos semelhantes, já se deparou com a insuficiência probatória por parte do contribuinte. Por todos, e eu trago um julgado em que o Rogério foi o relator. De outra parte, como reiteradamente tem se reconhecido, não se pode falar da realização de diligência para a constituição pela autoridade julgadora das provas cujo ônus de apresentação recai sobre o contribuinte. E eu trago aquele julgado que eu tenho trazido recorrentemente nos meus votos. Por tudo exposto, divergindo do conselheiro relator, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, assim, ele não falou sequer nessa questão nem justificou que essa alteração, essa retificação que ele estava fazendo era por conta dessa diferença de percentual. Isso daí eu deduzi a partir dos elementos que estão no auto e pelo fato dele ser voltado à construção civil. E não trouxe nenhum elemento nesse sentido. Né? Então, assim, ele não comprova que o valor efetivamente devido, né, nesse período seria aquele que ele pretende nas declarações retificadoras. Então, estou negando o provimento.
Bem, temos então duas posições. Cleucio? Não, Paulo, eu só fiquei com uma dúvida. Eu não sei também como é que a turma se posiciona em casos precedentes. Isso dele ter as notas fiscais estarem ilegíveis no processo, isso não justificaria, ao invés de negar o provimento, a diligência? Eu acho que assim, a responsabilidade por isso daí seria dele. Dele ter. Eu não sei como foi que ele apresentou essas notas fiscais, mas se ele apresentou essas notas fiscais legíveis e por alguma falha da Receita Federal, essas notas fiscais constavam do sistema de modo não legível, eu acho que ele poderia ter feito uma petição posterior alegando isso e apresentando essas notas. Eu acho que assim, não dá para... Mas ele teria essa oportunidade? Não dá para... Sim, em qualquer momento ele poderia ter peticionado, né, nos autos. O processo estava à disposição dele, né? Não, eu entendo, mas eu digo, se ele teria oportunidade, ele juntou as notas, e não sabe como é que foram digitalizadas. Não, então, ele pode saber, porque ele tem acesso aos autos o tempo todo, o tempo inteiro ele tem acesso aos autos. Gustavo? Na verdade, eu concordo com o Cleucio. Vamos lá. Eu não tenho que ficar checando se meus documentos foram corretamente digitalizados, não. Se o problema está na rigidez formal do meu curso, vai lá, mas nós estamos falando de um problema de digitalização de nota fiscal, e que normalmente é juntada a cópia que vem atrás do carbono, e pelo que eu estou vendo aqui, as notas fiscais são à mão, então é muito comum essas notas fiquem ilegíveis no ato da digitalização. Se você pegar a nota e ver lá, ela vai estar ok. Assim, se a nota fiscal for o único documento que realmente impeça aí o reconhecimento do direito creditório, eu acho que caberia uma diligência. Agora, o Paulinho falou uma coisa aqui, foi o razão diário, Paulinho? Foi o diário. Enfim, ele trouxe o diário, daria para ver ali, pelo menos, a aquisição de mercadoria para revenda ou para emprego nas obras. Então, o exame que o Paulinho fez ali não tem nenhuma informação nesse sentido. E não traz contrato, né? Oi? O principal, na verdade, seriam os contratos, né? Normalmente, quando a gente trabalha com esses casos de 8 e 32, são apresentados os contratos, e aí a gente vê as notas fiscais e relaciona com aqueles contratos, né? Onde está prevista a obrigatoriedade do fornecimento dos materiais. E as notas fiscais que tem... Sequer alegou isso, né, como eu estou dizendo. Né? Isso é o que mais me preocupa, né, porque na verdade isso é uma construção sua, né, não é dele. Eu não sei, a questão da nota fiscal para mim não pode ser um impeditivo. Se esse for o problema, eu acho que tem que converter em diligência para determinar que ele traga, se vire para trazer a cópia daqueles documentos fiscais que constem efetivamente. Mas eu não coloquei como isso, tanto que eu coloquei que nas que estão legíveis, né, você não tem absolutamente nada. A discriminação normalmente, na grande maioria das legíveis, é questão de instalação de rede de telefonia, sistema de telefonia. Eu acho que ele deve prestar serviço para empresas telefônicas e montar algum equipamento delas. A maioria das notas estão elegíveis. Mas eu só quero fazer um complemento com o que em relação até o Gustavo e o Cleucio levantaram. O Cleucio levantou, né, Gustavo? Esse processo é um processo antigo e a digitalização coube à unidade da Receita, né? Ele era um processo físico, deve ter sido protocolizado em papel, não foi aquele caso que o contribuinte trouxe o documento já digitalizado. Então, a gente está trazendo uma questão de ser ilegível o documento, que a própria Receita pode ter incorrido nesse erro quando da digitalização. Então, acho que isso aí é um demonstrativo. Em que pese, Paulo, você ter tido que construir esse argumento, o contribuinte deixa claro, eu estou sentindo um cheiro de crédito aí que eu acho que uma diligência poderia confirmar isso ou não, sabe? Um pouco diferente do que o Ricardo concluiu para anular, para voltar para a DRJ. Acho que se a gente identificar aqui que houve um erro lá no percentual de 32 para 8, a gente poderia matar isso aqui nessa instância, não precisaria descer lá para baixo para confirmar.
E aí, repito, a questão da nota fiscal elegível, a princípio é culpa da Receita, não é culpa do contribuinte. E não dá para ele ficar olhando todos os processos dele e vendo se foi digitalizado certo. Então, enfim, só essa ponderação, presidente. Posso me manifestar aqui, presidente? Eu acho que o ponto não é esse de se o documento comprova ou não comprova. O contribuinte nem soube fazer a defesa dele. Ele nem alegou isso. Com base, assim, na experiência, é que foi inferido que deveria ser essa situação. Então, não é o caso de baixar em diligência para poder verificar. Ele não soube se defender, não. Ele nem construiu isso. É porque eu deveria ser tributado por 8%. Ele não falou nada. Aí acho que não dá para... Acho que é negar o provimento mesmo. As provas, não, assim... As provas que ele trouxe, as alegações que ele trouxe, não levam a nada, assim. Não dá para... porque não está legível, mas por quê, assim? Por que ele trouxe esse documento? Qual que é o nexo de causalidade? O que daria para comprovar com isso? Não ficou claro. O problema que eu vejo, assim, agora que estou abrindo aqui os arquivos, não vi as notas, mas pelo relato das legíveis, pareceria imprescindível ter, no mínimo, os contratos, já que a contabilidade também não esclarece, porque provavelmente seria, a não ser que vai pedir para ele complementar a prova. Né? A deduzir o que ele quer do processo e dizer, olha, se você quer isso, você faz aquilo e me traz essa prova. Ou seja, aí estaria dando um passo para ele. Né? Não sei se é o caso, de fato, nessa situação. Né? Nós temos sido, assim, extremamente rigorosos. Eu tenho acompanhado, acho que a maioria tem acompanhado no sentido de ter um certo rigor aí nesse momento de apresentação. Né? Então, por esse aspecto, me parece que mesmo que se corrija esse defeito aí com as notas, não daria para chegar a uma conclusão, porque, inclusive, a nota fala eu não sei se são todas de prestação de serviço, ela fala em serviços de construção. Não sei se tem, além de nota de serviço, tem nota de diferente, Paulo, com outra descrição, é tudo serviço. Todas as que estão legíveis são essa questão desses serviços relacionados a empresas telefônicas, né? Eu achei que realmente assim, o contribuinte foi extremamente sem diligência no sentido de comprovar o crédito dele, né? Pelo padrão das notas dele, a nota, pura e simplesmente, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Ele teria que ter carreado contratos mesmo. E aí é aquela coisa, como a Andréa bem pontuou, ele nem sequer alega, né, a situação que a gente infere que é a que ele está. Não, Paulinho, com base na experiência, no fato de ser uma construtora, não sei se a base de cálculo que ele demonstra, ele tem diretamente essa proporção 8:32, Paulo? Não é exatamente, mas é muito, muito próximo, entendeu? Pode ser que exista alguma receita que não fosse, alguma coisa desse tipo, porque é muito, muito próximo. De fato, Paulo, até pelas notas fiscais que tem aqui de prestação, não, na verdade eu te atravessei, ele tem diversas notas fiscais aqui que podem ser, inclusive, nem da atividade principal dela. E o que eu ia falar exatamente, eu estou dando uma olhada nas notas aqui, as que estão legíveis, né, Paulo? Algumas poucas que estão legíveis, por exemplo, uma aqui, a página 106 do PDF, a de cima também, não fala de material, né? Serviço de construção civil do site, não sei o que, em São Luís Maranhão. 20% mobilização. Não tem material. material. Isso é obrigação. Tinha que
especificar na nota o que é mão de obra e o que é material, né? Enfim. Bem, podemos escolher os votos. Então tem a posição do Ricardo, que era dar provimento parcial, mandar para a unidade fazer essa avaliação. E o Paulo está divergindo, entendendo que com os elementos dos autos não é possível deferir o direito. Gustavo. Eu só não concordo com a questão das notas fiscais, né? O governo da nota fiscal estar reelegível é uma questão que poderia ser saneada, não é responsabilidade do contribuinte. Para isso eu concordo com o relator. Talvez o Paulo possa fazer essa ressalva aí, Paulo, que ainda aqui... Eu coloquei, na verdade, na sequência aí, né? Mas eu posso botar ainda. No lugar desse de outra parte, eu posso até botar, ainda que se realizassem diligências, né? Uma coisa desse tipo. Gustavo, só uma dúvida. Você acompanhou o relator ou acompanhou a divergência? Ele ainda não votou. Não, eu acompanho a divergência. Você concluiu? Não entendi se você tinha concluído. Flávio. Bem, presidente, a princípio, eu estava muito tendente a propor uma conversão de diligência, até mesmo dentro do que o Cleelson levantou, com relação a ser legível, né, a possibilidade da gente ver esses documentos, em especial as notas fiscais, de uma forma mais clara. Mas, dentro das notas fiscais que estão legíveis, o contribuinte não conseguiu, para mim, dentro da minha análise, comprovar o direito que o próprio Paulo levantou no voto dele, que a princípio nem ele trouxe, né, nem o contribuinte trouxe isso no seu voto. Então, pedindo vênia aí ao Ricardo, eu vou acompanhar a divergência do Paulo. Ok. Andréa? Eu também acompanho a divergência. Eu acho que a questão das notas fiscais é meio acessória. Eu entendo que ele sequer provou, sequer construiu uma tese contundente para demonstrar o direito, de modo que, por que ele apresentou esses documentos, o que eles representariam. Aí eu voto por negar provimento, acompanhando a divergência. Cláudio? Bom, presidente, eu também estava vendo aqui, me chamou a atenção esse ponto das notas fiscais, por uma razão muito simples, que nós todos já estamos acostumados a lidar nesses processos de compensação, que é a verdade material, né? Mas as notas fiscais que estão legíveis, e umas não estão tão ilegíveis, mas ainda dá para se compreender alguma coisa, todas elas são de serviço, né? Eu não vi realmente nenhuma outra nota diferente que isso. Então, e considerando também essa ponderação que a Andréa fez, de que esse elemento de defesa do seu direito creditório o contribuinte sequer construiu, foi o próprio relator do voto divergente, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Mauritânia? Com a divergência, presidente. O contribuinte não se ajudou aí. Eu também pedi aí desculpa para o Ricardo, mas nesse caso aqui eu também entendo que é melhor matar já a coisa aqui, porque senão a gente ia instaurar uma lead de novo para ele começar tudo isso novamente lá da base. Ele teve as oportunidades para fazer a prova e comprovar o direito. Então vai por maioria de votos, negar provimento, né, vencido o conselheiro relator. Paulo já fez o voto vista, então fica como designado, né, Paulo? Só fazer a anotação aqui. Presidente. Oi. Um minutinho. Querem fazer um intervalo? Só um minutinho. Pelo menos para mim. Só um minuto, Gustavo. Eu já refiz aqui essa parte, só para ver se atende aí a vocês, ou já escuto as sugestões aí. Eu coloquei o seguinte: em primeiro lugar, as notas fiscais de serviço apresentadas pela recorrente estão em parte ilegíveis. Ainda que se pudesse considerar a possibilidade de a ilegibilidade ser atribuída à digitalização por parte da administração tributária,
Dos documentos legíveis, constata-se que o seu conteúdo não permite a conclusão de que os serviços prestados incluiriam o fornecimento de qualquer quantidade de material. Pode ser? Sim. De acordo. Tá, mas eu questiono os demais. Querem fazer uma parada? Para mim basta um minutinho, só porque a água do meu café acabou. Estão com 2 horas já de reunião. Vamos fazer um intervalinho, então. Ok. 10 minutos. Aquilo lá, viu, presidente?